Estamos aqui para mais uma live com o estudo do nosso livro Evoluindo Sua Mentalidade. Estamos aqui hoje entrando no capítulo 8. Lembrem de curtir essa live, ajuda muito o nosso canal, ajuda os algoritmos a nos divulgarem mais. Então lembrem de curtir essa live, de compartilhar com outras mães que estão nessa mesma trajetória, buscando trabalhar em casa, buscando um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tá bom? Todas as terças-feiras nós fazemos o estudo desse livro, Evoluindo Sua Mentalidade, justamente com esse propósito de alinhar a nossa mentalidade ao nosso objetivo final, que é o estar em casa, é estar mais presente para os nossos filhos, é conquistar a liberdade de tempo, liberdade geográfica, de poder trabalhar da onde estiver. Quantas vezes eu trabalhei no médico esperando minha filha ser atendida? Quantas vezes eu trabalhei dentro do carro em viagem, por exemplo? Nossa, é ter essa liberdade de trabalhar da onde você estiver. Como, né? Como a gente não consegue controlar os imprevistos, e não só falando em imprevistos, né? Mesmo uma viagem a passeio, umas férias no meio do ano, enfim, são várias formas que nós podemos trabalhar trabalhando em casa, tendo essa liberdade que nos beneficiam. Trabalhar online, trabalhar no mercado digital. E sem alinhar a nossa mentalidade a esse objetivo, a tendência é que se torne muito mais difícil, muito mais demorado todo esse processo, muito mais difícil todo esse processo de maternidade, de ser presente para as nossas crianças, conseguir acompanhá-los desde pequenos, né, nas principais fases da vida deles. Então, a nossa mentalidade ela vem para fortalecer o nosso objetivo, para nos alinharmos a ele em propósito de conquistá-lo, né? Em propósito de algo muito maior. Então, por isso que é tão importante esse estudo. E hoje, o tópico que nós vamos estudar aqui, que nós vamos iniciar aqui do capítulo 8, é buscando inspiração através dos outros. Então, vamos lá. Como você já viu, a mentalidade de crescimento busca inspiração em outras pessoas que são melhores em alguma coisa, mais bem-sucedidas e obtêm os resultados desejados. Você pode começar a olhar para personalidades conhecidas de todas as esferas da vida e perceber que toda pessoa de sucesso passou por vários contratempos antes de alcançar o sucesso. Buscar um mentor na sua área de atuação, é extremamente importante para que você enxergue algumas lacunas em aberto e possa fechá-las antes de dar problema. Busque alguém que alcançou o que você deseja alcançar e analise os pontos fortes e fracos que ele menciona. Um bom mentor te mostrará um bom caminho e os erros que ele mesmo cometeu, para que você possa evitar no seu próprio caminhar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada a isso. Não, então vamos trabalhar em cima desse texto. A importância de buscar inspiração, então, em outras pessoas. Nós até já falamos bastante sobre isso aqui em outras lives, mas buscando inspiração através dos outros. Por que isso é importante? Em cada área, tem pessoas que são melhores, que têm um dom maior, que têm uma habilidade melhor, que estudou mais, certo? Em cada área da vida. Então, quando nós temos um propósito, nós devemos buscar mentores alinhados com aquele propósito, certo? Não adianta, por exemplo, minha avó é minha inspiração
para relacionamento. Nossa, minha avó e meu avô tiveram um relacionamento lindo, 50 anos de casados, sempre muito felizes. Eles são minha referência de um relacionamento saudável. Ok, mas a minha avó não tem nem conhecimento sobre internet. Ela não entende de tecnologia, ela nunca usou um computador na vida, ela tem dificuldade, inclusive, com o celular, certo? Então, a minha avó, ela não tem como ser minha mentora de trabalho em casa, por exemplo, certo? Não tenho como ter a minha avó como inspiração, como modelo, como mentora, nesse quesito que seria trabalhar em casa através do mercado digital. Entende? Por isso que nós dizemos que a cada área da sua vida você deve ter um mentor diferente. Por quê? Cada um é referência em algo, naquilo que se dedica mais, que se especializa mais, que tem mais conhecimento, certo? Então, eu vou olhar para minha avó com aquela admiração, buscar entender o que ela fez no relacionamento, como que ela agiu, o que realmente fez dar certo aquele casamento, para buscar uma inspiração nessa área da vida. Agora, quando se trata de trabalhar em casa, eu vou buscar mentores que entendam sobre o mercado digital. No meu caso, eu busquei mentores que falassem sobre marketing digital, sobre as áreas de atuação do marketing digital, sobre os tipos de trabalho. Enfim, eu fui buscando mentores dessa área, desse ramo, mesmo que eu não tenha nenhum presencialmente, não conheço nenhum fisicamente. Mas essa é uma das facilidades do mundo virtual, certo? Do digital. Que aqui nós podemos ter acesso, através das redes sociais, nós podemos ter acesso a diferentes pessoas, a diferentes profissionais, uns com mais, outros com menos, uns com uma linguagem diferente, mas com propósitos alinhados com aquilo que a gente deseja, certo? Então, quando eu busco uma referência para seguir, né, para buscar os conselhos, enfim, eu tenho que buscar referências que já alcançaram aquilo que eu desejo, ok? Aqueles que já alcançaram, por quê? Aquele que já alcançou, ele já errou, ele já caiu, ele já fracassou, ele já se desesperou, ele já encontrou soluções, que é o mais importante. Então, ele já encontrou soluções, ele não desistiu na metade do caminho, tanto que ele alcançou. Então, é esse tipo de mentor, é esse tipo de referência que eu tenho que buscar, certo? Aquele que já alcançou ou já chegou onde eu desejo chegar, ok? Porque daí, claro, se ele for um criador de conteúdo, né? Lógico. Então, ele vai trazer para mim, nos conteúdos dele, dicas, atalhos, avisos, erros, né? Ele vai me mostrar erros que ele cometeu para que eu não venha cometer, ou para que eu já tenha o meu olhar antenado, voltado para aquilo, né? Onde ele caiu, para que eu não venha cair. Então, essa é a importância de buscar um mentor, porque ele vai acelerar o processo. Ele vai encurtar o caminho do alcance, da chegada até o meu objetivo. Ele vai me guiar do plano A do ponto A até o ponto B, né? Que o ponto B seria o meu objetivo final. Então, ele vai me guiar nesse caminho, me mostrando como acelerar o processo e o que evitar para não afastar esse processo, para não distanciar esse processo, certo? Aqui. Usando a falha como alavanca. Você pode usar qualquer revés como alavanca, não apenas para se recuperar, mas também para impulsionar. Para alavancar seus contratempos, você precisa saber no que falhou e por quê.
Você também precisa estar ciente do que pode fazer de maneira diferente e como evitar os mesmos erros novamente. Essa mentalidade o ajudará a superar seus erros, em vez de igualar o fracasso com a derrota completa. Com a mentalidade certa, você aprende a crescer e amadurecer, ganhar uma nova compreensão e perspectiva sobre tudo, desde amor, vida, negócios, dinheiro, relacionamento e pessoas. Durante esse processo, você é forçado a fazer novas conexões e preencher lacunas onde não havia conectado os pontos antes. Então, quando a gente falha, quando a gente cai, é muito importante, mas a maioria não faz, tá? Porém, é muito importante que a gente pare, que a gente venha parar e olhar para aquilo, certo? Fazer um debriefing, fazer uma análise, uma autoanálise. Para quê? Para que eu identifique em que parte do processo eu falhei, ou em que parte do processo eu não enxerguei algo que eu deveria ter enxergado, e o que fazer na próxima vez para que isso não se repita, certo? Muitas pessoas, eu achei bem interessante essa parte aqui que eu até quero trazer novamente. Muitas pessoas igualam o fracasso com a derrota completa. Quer dizer, caiu uma vez, levou um tombo, ela já acha que pronto, acabou para mim, não deu certo. Entrei para o mercado digital, testei uma estratégia, não deu certo na primeira vez, pronto, não é para mim, esse negócio de mercado digital não é para mim. Não sou bom nisso, não sei o que eles fazem, mas para mim não dá certo. Olha que mentalidade ridícula é essa, né? Porque assim, foi uma estratégia, uma tentativa, um fracasso. Então, o que nós devemos fazer enquanto pessoas com mentalidade de crescimento, uma mentalidade forte? Nós temos que buscar olhar para aquilo, o que eu fiz dessa vez, mapear esse processo de tudo que foi feito e aonde está a falha, onde que foi pro buraco e buscar como resolver. Ok, eu tentei essa estratégia, não deu certo, mas eu aprendi isso, e eu identifiquei que faltou fazer isso, faltou olhar para isso, faltou dedicar mais tempo, faltou uma dedicação maior, certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou de novo essa mesma estratégia, certo? Só que agora com mais conhecimento, com mais experiência, por já ter passado o processo, e eu vou tentar de novo. Não foi ainda como eu esperava. Vamos de novo. O segredo do sucesso é não desistir. Então não desista. Pega essas pequenas coisas que vão acontecendo, que vão aparecendo no meio do caminho. Pegue isso como aprendizado, como motivação. O que eu vou fazer? Pronto, já aprendi isso. A próxima vez eu não vou cair nesse ponto. Certo? Muitas vezes a gente tenta ir sozinho, traçar esse caminho no mercado digital, né? Trazendo o exemplo para nós aqui do Mamãe Rica em Casa. Muitas vezes a gente quer traçar esse caminho sozinhas. Então a gente pega uma estratégia de um conteúdo gratuito ali e quer executar. E quer fazer aquilo perfeitamente. Porém, tem uma cilada nesse ponto. Porque a maioria das vezes, o criador de conteúdo, ele não passa todo passo a passo num mesmo vídeo, certo? Ele mostra que você precisa, por exemplo, para dar certo no Instagram, para bombar no Instagram, por exemplo. Ele fala que eu tenho que ter uma foto de perfil chamativa, certo? Nós falamos, porque eu também falo sobre isso, né? Então vamos lá, a gente tem que ter uma foto de perfil chamativa,
né, bem feita, com qualidade. A gente tem que ter uma bio atrativa, com texto que qualquer pessoa que chegue lá no nosso perfil olhe e entenda aquilo que a gente faz. Nós temos que ter um bom conteúdo no feed, certo? Não é simplesmente fazer qualquer coisa, é fazer conteúdos bons, de qualidade. Fazer stories mostrando o nosso dia a dia, a nossa intimidade, os bastidores, porque através dos stories que a gente se aproxima humanamente das pessoas, né? Que elas veem que nós somos pessoas normais, com situações normais, com problemas cotidianos, certo? Com dificuldades no dia a dia. Só que eu trazer esses pontos, eu não estou te explicando como fazer uma bio atrativa. Qual é o passo a passo? O que significa uma bio atrativa? Certo? Que palavras eu posso usar, que palavras eu não devo usar? Certo? Quem estuda neurociência sabe, quem entende um pouquinho de neurociência sabe que tem palavras que para o nosso subconsciente nos afastam ou nos aproximam de algo, despertam gatilhos na comunicação. Então, a gente não tem como trazer um conteúdo maçante, um conteúdo pesado, né, com muita técnica, com muito passo a passo, aqui na plataforma gratuita. Porque é muito conteúdo, é muito denso e não é para qualquer pessoa. Muito se fala, e eu concordo plenamente com isso, que nós temos que dispor de energia, tanto de tempo quanto financeira, para que a gente dê valor, para que a gente realmente se dedique, certo? Para algo. E isso tem várias estatísticas aqui no digital que mostram e falam sobre isso. Então, não podemos igualar, voltando ali no início, né? Não podemos igualar o fracasso com a derrota completa. Porque esse exemplo, a pessoa que está no digital consumindo conteúdo gratuito, ela acha que sabe. Daí ela vai, testa, executa e dá errado. Porque às vezes tinha alguma informação no meio do caminho que ela não percebeu, que ela não identificou, certo? E que muitas vezes aquele mentor até sabe. Só que muita coisa a gente passa nos nossos conteúdos pagos, para os nossos alunos que estão ali 100% dedicados a um propósito, aquilo que ele deseja fazer. Então, nós passamos, sim, muito conteúdo de valor, mas que você vai precisar juntar, é como se fosse um quebra-cabeça, que você vai pegando pedaços por pedaços e vai juntando para formar um conteúdo completo, certo? E isso pode ser uma armadilha para aquele que só consome os conteúdos gratuitos, pode ser uma armadilha e aonde ele desiste. Porque ele pode perceber assim, não deu certo aqui, errei aqui, falhei, esse negócio não é para mim. E só faltou conhecimento, só faltou o conhecimento correto, o passo a passo correto para chegar até o objetivo final. Certo? Quando a gente tem um mapa, é muito mais fácil chegar ao tesouro. E isso é uma analogia que serve para tudo. Se você não tem o mapa, se torna muito mais difícil e desgastante, mas ainda assim continua sendo possível. Ok? Então vamos seguindo. Redefinindo prioridades e valores. Dependendo da sua mentalidade, os contratempos podem te levar para o sucesso ou podem quebrar você. Para a mentalidade de crescimento, o fracasso ajuda a reavaliar suas prioridades. Uma vez que você percebe que um revés é apenas um obstáculo temporário, você aprende a olhar além dele.
Você começa novamente a reordenar as coisas que são mais importantes e embaralha outras ao redor. Na tentativa de se recuperar e melhorar, você começa a fazer os ajustes necessários. Ao mesmo tempo, cada falha subsequente também ajuda a remodelar os valores. Como a mentalidade de crescimento se concentra na evolução e melhoria constante, você perceberá que o que você valorizava 10 anos antes, não é o que você valoriza hoje. É um constante trabalho em andamento que aprende a seguir em frente, deixando os contratempos para trás. Redefinindo prioridades e valores. Vamos lá, vamos fazer um resumo dessa parte. Os contratempos, eles podem nos levar para frente, para o sucesso. Pode ser aquele pé na bunda que te eleva, que te joga lá para frente, ou pode quebrar você. Por que fala isso? Porque tudo depende da sua mentalidade. Se você olhar o contratempo como algo positivo, certo? Claro que ninguém quer errar, ninguém quer cair, ninguém quer quebrar a cara. É lógico, mas ninguém tem escape. Em algum momento da vida, todos vamos quebrar a cara. Porque nós estamos aqui num planeta escola, então a gente veio para aprender, certo? Para evoluir. E não saber lidar com os contratempos é extremamente prejudicial para nós, porque nos afasta do objetivo, nos faz perder a motivação, certo? Nos faz perder a vontade, e às vezes até mesmo parar de sonhar aquilo que é o objetivo, né? Parar de sonhar aquele sonho, porque vê como difícil, impossível. Quando coloca ali o impossível na mente, pronto, acabou. Ela vai continuar querendo aquilo, mas ela não vai persistir, não vai seguir em frente, certo? Agora, se olhar para o obstáculo, para o fracasso, para o contratempo, como uma oportunidade de redefinir suas prioridades, que é esse tópico de agora, né? Redefinindo prioridades e valores, nós podemos olhar para o trajeto e analisar o que realmente vale a pena para mim. O que realmente está alinhado com o meu momento de vida, com o meu propósito, com o meu objetivo final. Certo? E eu posso alinhar isso. Se tem algo que está me impedindo de chegar ao ponto B, né? Sair do ponto A e chegar no ponto B, eu posso simplesmente tirar do caminho, remodelar, rever, analisar os nossos valores, né? E buscar quais são as prioridades para mim, quais são as prioridades, quais são os pontos cruciais, os pontos necessários que me mantêm firme, que me mantém motivado, que me mantém com brilho no olhar, que me mantém na rota, que me faz sonhar aquele sonho, querer aquele objetivo, querer chegar naquele lugar. Quais são os valores? Quais são os porquês? Porque vai muito além da motivação dinheiro, vai muito além do financeiro. Né? Nós buscamos algo mais, nós buscamos propósito, nós buscamos ser útil ao Criador aqui na Terra. Nós buscamos ser instrumentos através do nosso trabalho. Então, vai muito além de dinheiro. Dinheiro é importante? Lógico que sim. Mas a nossa motivação maior está na missão. E quando eu falo nossa, estou falando minha, né? A minha motivação hoje, e tenho certeza que de muitas de vocês
que estão me assistindo, que vão me assistir depois na gravação. Então, nós temos um desejo de fazer algo mais, de se sentir um instrumento de Deus, né? Se sentir usada por Deus aqui. Seja ajudando as pessoas financeiramente, seja ajudando as pessoas com contato, com palavras, com abraço, seja ajudando as pessoas profissionalmente. No meu caso, a minha forma de ajudar, a minha missão está em ajudar outras mães a trabalhar em casa, porque esse foi um ponto crucial no meu processo evolutivo. O trabalhar em casa me trouxe liberdades que hoje, para mim, são inegociáveis. Esse valor da liberdade não era algo tão forte para mim até iniciar no mercado digital, até eu viver essa liberdade. E hoje, eu já sei que é um valor inegociável para mim, a liberdade. Então, todas as minhas tomadas de decisões, os meus objetivos, giram em torno da minha liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. A liberdade de ir e vir, de tomar decisões no melhor momento para mim. Então, você saber quais são os seus valores, quais são os valores que te motivam, como você pode executar tudo isso no dia a dia, como você pode fazer para se sentir útil, para trazer o teu trabalho como uma missão de vida, uma missão de existência, é extremamente importante. Então, vale a pena olhar para isso com aquele olhar carinhoso, com aquele olhar amoroso, de realmente de conhecimento, de entendimento do que é importante para mim, quais são os meus valores, quais são as minhas prioridades, ter clareza nisso, para que na hora que venha o contratempo, o problema, eu poder colocar na balança e ver, está valendo a pena? É isso mesmo que eu busco? Será que em alguma parte desse caminho a minha liberdade, por exemplo, não está sendo quebrada? Por isso que é tão importante ter clareza sobre isso. E vamos seguir em frente. Não deixe seu fracasso definir você. Quando você se depara com o revés, é tentador deixá-lo moldar a maneira como você se vê. Por exemplo, um relacionamento fracassado pode fazer você acreditar que não é tão atraente quanto pensava. Ou um emprego que você realmente queria, mas não conseguiu, pode fazer você acreditar que você não é tão inteligente assim. No entanto, é importante entender que seu valor não é determinado pelas circunstâncias. Uma opção melhor seria avaliar suas habilidades e pontos fortes, pensando em grandes contratempos do passado. Revisar como você superou esses obstáculos anteriores pode ajudar a elaborar uma estratégia sólida. Então, você não é um fracasso, certo? Resumindo, é isso que esse tópico veio falar. Não deixe o fracasso definir você. Você não é o fracasso. Aquela escolha, aquela decisão, aquela empresa, aquela situação fracassada não definem você. Definem apenas algumas escolhas, atitudes. Certo? Você, enquanto ser humano resiliente, motivado, guiado por Deus, você não se deixa abater, não se deixa abalar com o revés que a vida te trouxe, certo? Porque você vai olhar para esse revés de uma forma construtiva, certo? Construtiva no sentido de construir algo novo, baseado naquela experiência que você teve.
e não sobre pensar que eu sou um fracassado, tudo que eu colocar a mão vai fracassar. Porque se você tiver essa mentalidade, nem comece. Porque lógico que vai dar errado. Se você não acredita em você, quem mais vai acreditar? Certo? Então não deixe seu fracasso definir você. E isso serve para qualquer área da vida. Nós falamos mais sobre o lado profissional aqui no Mamãe Rica em Casa. Mas você pode levar isso para tudo. Para tudo. O livro Evoluindo Sua Mentalidade, ele serve, ele vem com dicas para tudo. Olha o exemplo que deu aqui. Falou sobre relacionamento, certo? Um relacionamento fracassado pode fazer a mulher pensar, o homem pensar o quê? Não sou atraente, porque ele vai levar para aquilo que é mais fraco. Então, se ele tem uma autoestima baixa, se ela tem uma autoestima baixa, ela tende a pensar assim: ah, não, é por causa do meu físico, né? Ah, é porque eu engordei, é porque eu emagreci demais, é porque eu tenho estria, celulite, é porque eu tenho, sei lá, qualquer coisa. Então, a pessoa vai trazer, baseado nas crenças que ela tem e naquilo que é importante para ela vai trazer conclusões para uma história, para um fato. Então, se olhar, por exemplo, para um relacionamento fracassado e acreditar que não é atraente, como essa pessoa vai chegar num próximo relacionamento? Como que ela vai se sentir, vai se empoderar para entrar em um novo relacionamento? Não vai que se fechar. Vai se fechar em si mesma, porque deixou o fracasso, a crença negativa, definir quem você é ou quem ela é. Certo? Relacionamento tem N fatores. Então, trazendo esse exemplo do relacionamento, é 50% responsabilidade de um lado e 50% do outro lado. Ambas as partes, né, um relacionamento composto por duas pessoas, não tem como uma somente ser culpada, certo? E eu nem gosto dessa palavra culpa. Eu prefiro chamar de responsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo que está na nossa vida, tudo que nós atraímos para nós. Então, eu gosto de chamar de responsabilidade. Então, num relacionamento de duas pessoas, 50% da responsabilidade é de um e 50% é do outro. Ok? O que eu devo fazer é olhar para os meus 50% de responsabilidade e buscar o que eu fiz para deixar aquilo acontecer, mas sem deixar de olhar também a outra parte, porque a culpa não é só minha, mas também não é só do outro. Então, nós temos que ter esse olhar equilibrado, certo? Duas partes da moeda, para poder tirar as conclusões, tirar os aprendizados, evoluir, melhorar, mudar para o próximo relacionamento, para não repetir o mesmo erro. Então, eu tenho que ter essa clareza do que em mim gerou, por exemplo, um fim de relacionamento, e o que no outro também gerou esse fim. Sem trazer para mim como a culpa de tudo, mas sem colocar no outro a culpa de tudo. Porque não é? Ok? Então, nunca deixe o fracasso definir você. Combinado? Vamos seguindo. Ajuda a alcançar seu potencial. Para a maioria das pessoas, falhar significa que elas realmente tentaram. Elas se esforçaram para fazer algo que valesse a pena, que não deu certo, peraí. Elas se esforçaram para fazer algo que valesse a pena, que não deu certo. Mas tentar e falhar podem se tornar professores valiosos para qualquer pessoa com uma mentalidade de crescimento.
O fracasso promove um pensamento melhor e prepara você para maximizar seu potencial para esforços futuros. O mesmo também constrói você de maneira que você nunca pensou ser possível, permitindo que você assuma a responsabilidade por seus erros. Muitas vezes é difícil perceber que você é capaz até superar as falhas. Isso também ajuda a desenvolver seu potencial. Então, vamos lá, o tema desse tópico ajuda a alcançar seu potencial, ok? Muitas pessoas não acreditam em si. Como já falamos aqui no perfil, a baixa autoestima é fator determinante para qualquer fracasso, não só profissional, para qualquer área da vida. Então, baixa autoestima é um problema gigante para quem quer, para quem busca uma vida plena, feliz, agradável, certo? E trazendo aqui para esse tópico, aquela pessoa com baixa autoestima, aquela pessoa que não acredita em si, que deixa qualquer fator externo a desmotivar, essa pessoa, no primeiro fracasso, ela tende a desistir. Já falamos sobre isso hoje mesmo, né? Porém, se ela olhar como uma oportunidade de evolução, ela pode analisar quais pontos fizeram com que ela chegasse àquele fracasso, ok? E ela pode trabalhar nessa habilidade, trabalhar nesse ponto, estudar, se dedicar mais, com um olhar focado, já com a experiência do fracasso, para que ela mesma venha se superar. Então, se eu me dedicar, se eu estudar, se eu aprender algo novo, desenvolver essa habilidade, eu vou me surpreender comigo mesma. Vou me surpreender com o meu próprio resultado. Ok? Isso também ajuda a desenvolver seu potencial. Então, quanto mais você vai tendo resultados positivos, vai vendo os resultados positivos do seu trabalho, mesmo que com erros, mesmo que com falhas, você vai vendo o quão forte você é e o quão você é capaz de fazer aquilo acontecer e de fazer aquilo dar certo, tendo as ferramentas certas. Próximo tópico: o fracasso é sempre melhor do que o arrependimento. Falhar é uma alternativa muito melhor do que se arrepender. Pense em viver com arrependimento, não sabendo o que poderia ter acontecido se você tivesse feito a escolha que realmente desejava fazer. E então compare com não conseguir alcançar o que desejava, mas assim descobrir onde estão suas deficiências e habilidades que precisam ser desenvolvidas para que você consiga o que deseja. Pelo menos com a opção de falha, você está mais perto de acertar na próxima vez. Olhando o lado positivo. O sucesso que vem fácil geralmente deixa muito espaço para o fracasso, pois faz você sentir que nada pode dar errado. Mas o fracasso ajuda você a não subestimar o sucesso e se esforçar mais da próxima vez. O arrependimento, por outro lado, não oferece essa oportunidade e apenas deixa você se sentindo triste, inútil ou menos capaz que realmente é. Então, fracassar é muito melhor do que se arrepender. Se eu tenho hoje uma oportunidade, certo? De fazer algo que eu quero, que eu sonho, mas que eu tenho dúvidas e eu não aproveito essa oportunidade justamente pelas minhas dúvidas, mesmo sendo uma ótima oportunidade, e eu não aproveito, a chance de eu me arrepender lá na frente é gigante. Agora,
Olha como é diferente. Se eu enxerguei uma oportunidade e eu sei que eu alcançando o propósito, o objetivo daquela oportunidade, eu abraçando aquela oportunidade, me dedicando, fazendo o meu melhor, e mesmo assim eu fracassar, eu ganhei muito mais do que se eu tivesse desistido com medo de fracassar. Você consegue enxergar isso? Porque quando você fracassa, você teve a oportunidade de estar vivenciando aquilo, de testar, de identificar as suas habilidades, seus potenciais e os seus lados não tão bons. Mas você tem essa clareza, esse olhar para poder evoluir, buscar informação, aprender, desenvolver, conforme falamos anteriormente. Então, o fracassar é muito melhor do que desistir. Porque depois que eu fracassei, eu vou vir para uma segunda tentativa muito mais forte. Agora, se eu desistir, eu não vou ter essa oportunidade. Eu vou me manter naquela vida medíocre, triste, infeliz, arrependida por nunca ter tentado. Ou por ter tentado e ter desistido no meio do caminho. É muito diferente. É muito diferente você desistir e você fracassar. Então, eu te digo, te afirmo, tente, corre atrás, vá para cima, busque os seus sonhos. Tenha clareza de qual é a vida que você deseja, qual é o trabalho que você deseja, o que você quer fazer da sua vida, o que você quer fazer para o mundo, o que você quer plantar nesse terreno fértil, para que você venha colher. Porque se você plantar medo, desistência, arrependimento, você vai colher o quê? Tristeza. Uma vida medíocre. E às vezes até muito menos do que a mediocridade, porque medíocre é médio, mediano. Então, não desista. Aqui. Eu quero trazer essa parte aqui, ó. O sucesso que vem fácil geralmente deixa muito espaço para o fracasso, pois faz você sentir que nada pode dar errado. Quantas histórias de pessoas que ganharam na loteria, que ficaram milionárias do dia para a noite e que depois de um ano, depois de alguns meses, depois de algum tempo, ficaram mais pobres do que eram antes de ganhar na loteria. Já ouviu alguma história? Eu já ouvi algumas. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa não estava preparada para aquilo. Ela não tinha habilidades e conhecimentos necessários para manter, ela não tinha uma base sólida para poder construir em cima daquilo. Tempo todo mundo. Certo? Construir uma base sólida é algo extremamente importante para qualquer coisa. E para a vida profissional, isso é muito forte, ainda mais forte. Porque não é sobre ter dinheiro, é sobre muito mais do que isso. É sobre missão, é sobre tempo, é sobre vida. É sobre vida. O que eu faço da minha vida? O que eu faço do meu tempo? O que eu faço com as minhas decisões? O que eu recebo? O que eu colho? Então, ter uma base sólida, ela vai me permitir erguer uma estrutura muito mais forte. Então, se eu errar, eu estou fortalecendo a minha base. Se eu fracassar, eu
estou fortalecendo a minha base. Se eu falir, eu estou fortalecendo a minha base. Claro que eu não vou me conformar com isso. Tá tudo bem. Falir, errar, tá tudo bem, desde que eu aproveite aquilo como uma oportunidade de crescimento, que fique bem claro. Ok? Mas você errar tentando acertar, com dedicação, com empenho, com esforço, vai tornar a tua base muito mais forte e sólida, desde que você não desista. E daí ali na frente vai estar o teu potinho do sucesso, vai estar a tua recompensa, vai estar a tua colheita. Então você planta hoje para colher amanhã. Você planta hoje sem ter certeza do futuro para colher amanhã aquilo que você plantou. Então não queira enriquecer fácil. Não queira chegar ao teu resultado rápido, porque não é a rapidez, e sim a qualidade daquele tempo, a qualidade daquele aprendizado, tá bom? Vamos seguindo. Último tópico do capítulo 8 para a gente encerrar. Contratempos geram um senso de direção. A maioria das pessoas fica adivinhando as decisões que toma. Eles o fazem não porque essas decisões sejam certas ou erradas, mas apenas porque não têm certeza de como as coisas se desenrolam. Mas, se uma decisão atingir um revés, ela aponta para um caminho de redirecionamento. Agora, uma mentalidade de crescimento é rápida para agarrar essa oportunidade e aprender com seus erros. Desenvolve um senso de clareza sobre onde as coisas deram errado e como redirecionar seus esforços para corrigir o erro. E como o redirecionamento leva você a novos locais, você pode explorar mais opções e sair da sua zona de conforto. Nesse sentido, o fracasso também pode ajudá-lo a se livrar do medo de sair da sua zona de conforto. Olha que legal. Então, o fracasso, os contratempos, eles nos dão uma direção para onde ir e para onde não ir. Eles aumentam essa consciência sobre o caminho, desenvolvem esse senso de clareza sobre nós, sobre nossas habilidades, sobre o caminho, sobre a oportunidade que nós estamos tendo. Desenvolve um senso de clareza sobre onde as coisas deram errado e como redirecionar seus esforços para corrigir o erro. Então, não é se vitimizar porque não deu certo. É sim o que eu posso fazer para consertar isso, para melhorar isso, para chegar antes no meu caminho, no meu objetivo. O fracasso também pode ajudá-lo a se livrar do medo de sair da sua zona de conforto. Como é importante isso? A gente não veio para ficar parado, para ficar na zona de conforto. A gente veio para movimentar. Vida é energia, é movimento. Então, nós temos que estar em movimento constante, certo? E o fracasso, ele também traz essa movimentação para a nossa vida, ele traz esse movimento. Porque se eu errei, se eu falhei, se eu fracassei, eu preciso mudar a rota. Então, aproveite os fracassos, os aprendizados, para ajustar a sua rota, para que você não desista no meio do caminho, para que você evite o mesmo erro novamente, certo? E desistir não é uma opção, ok? Aqui no Mamãe Rica em Casa, com essas mães maravilhosas, com essas mães fortes, determinadas, desistir não é uma opção, tá bom? E contem comigo para o que precisar, qualquer dúvida, qualquer necessidade, o que eu puder ser útil, é para isso que eu estou aqui. Então, me mande um direct, deixe uma mensagem nos comentários, qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira me trazer, me contar, deixe para mim nos comentários ou no meu direct, tá bom? Se você ainda não curtiu, curta essa live, lembre de curtir, lembre de compartilhar com outras mães, com pessoas que também estão com essa mesma dificuldade de mentalidade,
de repente uma mentalidade negativa, limitante, desmotivadora, autossabotadora. Então, manda esse link, manda esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e também receberem esse gás de motivação. Tá bom? E se você gostou do livro, lembre-se, nós temos um destaque com o nome Evoluindo Sua Mentalidade. Ali naquele destaque tem o link para comprar o livro. Então, se você gostou, quer estar adquirindo o livro digital, Evoluindo Sua Mentalidade, clique no link da bio e compre o seu livro, tá bom? Adquira o seu livro digital para acompanhar comigo, para fazer esse estudo maravilhoso, para realmente colocar em prática, para que você veja os resultados na sua vida também.